Abraço. Olha, 18 de julho é o Dia Internacional Nelson Mandela. Esse dia foi instituído em 2009, Christian, em uma resolução da ONU, não é? E Nelson Mandela é uma referência mundial, né? Um jovem, né, que defendeu uma resistência pacífica e uma desobediência civil contra o regime do apartheid na África do Sul, né? E lutou bravamente contra aquelas leis que separavam negros e brancos em espaços públicos. Quem já assistiu alguns filmes, né, Júlio? Algumas produções cinematográficas sobre o assunto, sobre Nelson Mandela, pode compreender o que acontecia lá na África do Sul, em que negros não podiam frequentar espaços, né, onde estavam brancos, até nos ônibus, no transporte, enfim, tinha que sentar separado, né? E Nelson Mandela foi um bravo, né, um líder que lutou contra esse apartheid, né? Ele fez um trabalho reconhecido como, né, tão extraordinário que recebeu o Prêmio Nobel, né? Passou 27 anos preso. Pense, 27 anos Nelson Mandela passou preso porque lutava contra a segregação racial lá na África do Sul, né? E depois disso, ele inclusive fez uma visita aqui no Brasil. Ele passou 5 dias aqui no Brasil, Nelson Mandela, divulgando a sua luta contra o apartheid, né? Um dos períodos mais marcantes da história da humanidade foi realmente essa prática de separação entre brancos de origem europeia e negros do continente africano, né? E que é um processo que a gente conhece desde o período da colonização, né, de vários países. E aí, depois da Segunda Guerra Mundial, quando o Partido Nacional Afrikaner chegou ao poder, a coisa debandou aí para uma luta de sangue, porque muito sangue foi derramado. O apartheid lá na África do Sul impedia que os negros frequentassem os mesmos espaços que os brancos, né? Enfim, e eles não eram autorizados até a ter acesso à terra, para cultivar a terra, para usufruir das riquezas do país, né? E realmente foi um período muito negro da nossa história, né? Foi uma época em que aconteceu um massacre, que foi um ataque onde 69 pessoas morreram, e uma manifestação que houve contra a obrigatoriedade de um cartão, que a pessoa tinha que andar com um cartão de identificação, e infelizmente 69 pessoas morreram nesse massacre. As pessoas podem até procurar e assistir um filme, porque o cinema traz essa possibilidade de você conhecer uma parte da história, né? E é importante, tem o massacre de Sharpeville, que aconteceu em 1960 e que existem filmes a esse respeito que trazem aí também a história de Nelson Mandela, né?